A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês um excelente domingo, domingo de paz, de tranquilidade, de saúde. Que o Senhor esteja presente aí na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Estamos mais uma vez aqui começando a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Eu já compartilhei nos grupos de WhatsApp o link desse estudo para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que irão nos assistir. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Talita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, essa família que foi chamada para uma missão aqui nessa terra e cumpre com muito propósito, com muito compromisso e com muito comprometimento. Amém? Então, querido, ainda dá tempo, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, que nós vamos dar início agora ao estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz assim: os propósitos de Deus em tempo de crise. Olha que tema interessante, querido. Os propósitos de Deus em tempo de crise. E o Senhor me levou ali no livro de Esther, precisamente no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Vai ser nesse texto do livro de Esther que nós vamos estudar a palavra de Deus nesse dia de hoje. Amém? Mas, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos orar agora para o Senhor tomar a frente desse estudo. Que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia, querido, do coração de Deus, direto do coração, para o seu coração nesse dia de hoje. Esse é o desejo do meu coração e eu tenho certeza, querido, que esse também é o desejo de Deus para a sua vida. Então aí, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos entregar esse momento ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente, por esse dia na Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer pelo ar que respiramos. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou à mesa, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Pai amado, a todo momento das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por Tu olhar por nós e nos dar tantos benefícios durante o nosso dia. Te peço também, Senhor, que Tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha falar aqui, Pai, nada que saia do meu coração, mas que saia, Pai, direto do Teu coração para o coração dos Teus filhos. É o que eu Te peço e eu já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você puder, você diga amém. E agora nós vamos ao texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Como eu já te falei, esse texto está ali no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Esse foi o texto da palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, querido, para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Querido, nós lemos um texto
que ali está falando de banquete, ali está falando de festa, né? Ali está falando de um monte de coisas boas. Só que diante, querido, do que nós estamos vivendo no mundo de hoje, muitas pessoas elas têm se questionado por que isso aconteceu exatamente nessa fase da minha vida? Por que esse caos não veio em outra época ou em outro tempo? Por que o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse na minha vida, na vida da minha família, nos tempos de hoje? Mas o que eu gostaria, querido, de compartilhar com você é que as crises sempre aconteceram e certamente elas vão continuar acontecendo na vida do ser humano. Isso é fato. Mas nós, homens e mulheres, nós devemos de pedir força e sabedoria a Deus para quê? Para reagirmos bem e passarmos por esse momento de crise juntamente com o nosso Senhor. E essa situação difícil que o povo está passando, ela me faz lembrar de quê? Ela me faz lembrar da história de uma mulher dinâmica da Bíblia, a história da rainha Esther. Uma mulher que teve uma grande importância para o povo de Deus naquela época. E se o Senhor, querido, não tivesse agido através da vida dela, dessa mulher, Esther, o povo de Israel provavelmente teria sido destruído antes mesmo da chegada de Jesus. E como consequência, a história da humanidade, querido, ela seria totalmente diferente do que a história que nós estamos vivendo hoje. Por isso, o estudo de hoje, eu quero te mostrar algumas atitudes que Esther tomou quando ela e o seu povo passaram pelo pior momento das suas vidas. E com isso, querido, nós vamos aprender com a rainha Esther sobre os propósitos de Deus em tempos de crise. É isso mesmo, querido. Nós vamos pegar a experiência dessa mulher, aquilo que ela fez em um momento de crise que ela e o seu povo estavam passando, para nós trazermos como exemplo para os nossos dias de hoje. Mas primeiro nós precisamos conhecer um pouco da sua história. E aí o povo hebreu ele estava sob domínio da Pérsia há 120 anos. E certo dia, querido, durante um grande banquete, o rei daquela nação, quem era o rei daquela nação? Era o rei chamado Assuero. Ele pediu para que a rainha Vaste, quem era a rainha Vaste? A sua esposa, que ela desfilasse diante dos convidados que estavam diante daquele banquete que ele estava dando. E a finalidade, querido, desse desfile era para quê? Era para exibir a sua beleza diante dos seus convidados. Porém, o rei Assuero ele foi surpreendido. Por quê? Porque ela, a sua rainha Vaste, a sua esposa, ela se recusou e não atendeu o pedido do marido, o rei Assuero. E com isso, querido, o rei Assuero, ele ficou muito irritado com aquela atitude da sua rainha. E o que ele fez? Ele ordenou que fosse escolhida outra mulher para ocupar o posto de rainha no lugar da rainha Vaste. E, querido, passado algum tempo, o rei, por conselhos de seus sábios, resolveu convocar todas as mulheres virgens e bonitas daquele reino. E que, após, querida, uma seleção, ele iria escolher a sua nova rainha, a qual substituiria a rainha Vaste. E morava, querido, naquela cidade, um homem chamado Mardoqueu. Guarda esse nome. Naquela cidade morava um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu tinha sido trazido como escravo de Israel. E ele morava com a sua prima Esther, uma moça muito bonita que havia ficado órfã quando criança. E ele, Mardoqueu, seu primo, adotou e passou a cuidar dela com todo carinho, com toda formosura, com todo cuidado. Ele cuidava de Esther como se fosse a sua filha. E aí, querido, aconteceu que Esther, ela foi levada pelos guardas do rei Assuero, aonde? Ao palácio, juntamente com as outras todas virgens,
para participar da escolha da nova rainha, a qual seria a nova esposa do rei Assuero, a qual ocuparia o novo cargo de rainha. Mas antes, querido, de Ester ir para o palácio, ela foi orientada por Mardoqueu a fazer o quê? A não revelar que ela era do povo judeu. E por que ele deu esse conselho para ela? Porque os persas podiam querer o quê? Lhe fazer mal, por ela ser uma mulher judeia, por ela ser uma mulher nova, por ela ser uma mulher bonita. E passado um ano, querido, o rei começou a chamar as moças que haviam selecionado para poder ser escolhida como rainha. E Ester, querido, ela foi e se apresentou diante do rei. E o que aconteceu? Ele ficou completamente apaixonado pela beleza de Ester. E o que ele fez, querido? Ele fez de Ester a sua rainha. E veja o que a Bíblia diz acerca disso que o rei falou, que depois você pode acompanhar no livro de Ester, capítulo 2, precisamente no versículo 17 e 18. A palavra vai dizer assim: o rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, e ela foi escolhida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer uma das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e a fez rainha no lugar da rainha Vasti. E o rei fez o quê, querido? O rei ele deu um grande banquete, e esse banquete já teve o nome de Ester. Foi o banquete de Ester para todos os seus nobres oficiais e proclamou feriado em todas as províncias daquela área. E ele ainda fez o quê? Ele ainda distribuiu presentes como uma forma generosa do rei para todos aqueles que estavam presentes. E aí, querido, a vida no palácio seguia normalmente, até que o rei Assuero decidiu fazer o quê? Honrar um amigo dele chamado Amã. Guarde esse nome. O rei Assuero resolveu honrar a um amigo dele chamado Amã. E de que forma o rei Assuero ia honrar Amã? Assinando um decreto real que obrigava todas as pessoas da Pérsia, incluindo os escravos judeus. Então, veja bem, todas as pessoas da Pérsia, incluindo os escravos judeus. De quê? De se prostrar diante da presença de Amã. Mas só que esse homem de Deus, que eu pedi para você guardar o nome dele, que se chama Mardoqueu, ele não cumpriu essa ordem, ele não cumpriu esse decreto, porque ele era fiel somente ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus único, e ele não se curvou diante de Amã e nem diante desse decreto. E alguns empregados do palácio, quando souberam disso e viram Mardoqueu com essa atitude, o que eles fizeram? Eles foram contar isso a Amã. E Amã ficou muito irado, porque Mardoqueu não estava obedecendo aquele decreto. Porém, querido, nós temos que entender aqui que a sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, e sim contra todos os judeus que viviam entre os persas. Então, aquilo criou ali uma indiferença muito grande. Isso criou um problema muito grande. E o que ele fez? Ele foi falar com quem? Com o rei Assuero, e pediu para que todos os filhos de Israel eles fossem o quê? Eles fossem mortos. E o que o rei Assuero fez? O rei Assuero atendeu o pedido de Amã para que todos os judeus fossem mortos. E ele ainda fez mais, ele enviou um decreto alertando a todos os povos que os judeus deveriam ser mortos. Tanto mulher, quanto homem, quanto criança, quanto jovem, quanto velho, todos deveriam ser mortos. E o mais triste para você entender é que os judeus, queridos, não poderiam se defender e nem fugir. Imagina, querido, que você está diante de um decreto que querem te matar e você não pode se defender e nem fugir daquele lugar para você tentar escapar. E aí, querido, ao receber aquela terrível notícia, Mardoqueu foi aonde?
ele foi à sua prima Esté e pediu para que ela usasse o seu cargo de rainha da Pérsia para interceder pelo seu povo diante do rei Assuero. Mas Esté disse para Mardoqueu, seu primo, que ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E se fizesse isso, ela seria o quê? Ela seria condenada à morte, a não ser que o rei lhe concedesse o perdão. Então veja que situação crítica, que situação difícil para poder resolver. E aqui, querido, se nós formos ver o lado de Esther, se nós formos analisar a atitude dela, ela não estava errada em tentar salvar a sua vida. Ela foi o quê? Sensata, ela foi sincera com seu primo, diante daquilo que ele pediu para ela. Afinal de contas, ela estava casada com um rei pagão, que era tão doido, tão maluco, que o simples fato de alguém entrar na presença dele sem ser convidado já era motivo para ser morto naquela época e naquele momento que eles estavam vivendo essa situação. Como também Esther, ela poderia ter no coração dela: Deus me colocou nesta posição para um propósito e não para eu arriscar a minha vida. Mas aqui, isso que eu vou te falar, querido, é muito interessante. Mas foi nesse momento que Mardoqueu abriu os olhos de Esther a respeito da gravidade daquela situação. E veja, querido, o que ele disse para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, que todos os judeus, só você escapará. Isso não vai acontecer. De todos os judeus, não é só você que vai escapar. Pois se você ficar calada nesta hora, eu digo para você, socorro e livramento de Deus surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão também. E aí ele diz uma frase que é muito importante, que eu acho que fez toda a diferença. Ele diz para ela: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Olha, querido, que dito, muito bem dito, num horário certo, num horário preciso. Repare a última frase que Mardoqueu disse a Esther: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E aí, querido, foi essa palavra de Mardoqueu que mudou a postura da rainha Esther em relação à crise, em relação ao perigo que todos estavam passando ali, inclusive ela, e todo o povo de Deus que estava ali naquela jurisdição, que vivia ali naquele momento. Então, qual foi a atitude de Esther? Aqui ela já foi convencida acerca daquilo que Mardoqueu pediu para ela fazer e acerca do comunicado que ele fez para ela. Então, o que Esther fez, querido? Esther pediu para que todo o seu povo fizesse o quê? Orasse por ela e jejuasse por 3 dias e 3 noites. E que ela também, as suas servas, assim também fariam. Orariam e jejuariam durante 3 dias e 3 noites. E só depois disso, ela foi falar com o rei Assuero. E por surpresa sua, querido, e minha também, o que aconteceu? Surpreendentemente, o rei Assuero não ficou bravo com ela, com Esther, com a rainha Esther. E ela então, querido, o que ela fez? Sabiamente, usada por Deus, ela convidou o rei Iamã para um banquete. Agora veja bem, ela era rainha, ela estava falando ali com o rei, o seu esposo. Ela poderia convidar só ele para poder tratar desse assunto, mas ela pediu para que fosse Iamã e o rei para ela tratar com ele acerca de alguma coisa e que ela iria fazer um banquete para eles. E ela disse ao rei Assuero que ela queria lhe pedir um favor. Então veja a forma dela chegar.
o procedimento. Ela chegou para o seu marido, para o rei, ela sendo uma rainha, ela disse que queria pedir um favor ao rei. E durante, querido, o banquete que ela fez para o rei e para Amã, o rei perguntou à sua esposa Esther qual era o pedido que ela queria fazer para ele. Olha que interessante, querido. E ela então respondeu: se eu posso contar com o favor do rei. Olha o primeiro dito dela: se eu posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Aí ela finaliza dizendo assim, querido: este é o meu pedido e este é o meu desejo. Então veja como ela aplicou bem as palavras nesse momento de conversar com o rei. Ela disse: pois eu e meu povo, nós fomos vendidos para a destruição, nós fomos vendidos para a morte, para a aniquilação. E aí ela diz: se apenas tivesse sido vendido como escravos ou escravas, eu teria ficado em silêncio, calada. Por quê? Porque nenhuma dessa aflição justificaria eu perturbar o rei, ou eu ir falar com o rei. E aí o rei, surpreso com aquele pedido de Esther, o que ele faz? O rei Assuero perguntou a ela quem havia planejado fazer aquelas coisas tão terríveis com o povo judeu. E aí, querido, você entende por que ela chamou Amã para participar dessa reunião e desse banquete. Ela disse na presença dele: foi Amã que fez isso, que quer fazer isso com o meu povo, quer eliminar, quer aniquilar todo o povo judeu. E em seguida, querido, o rei ainda descobriu que aquele homem Amã, que estava ali de frente do rei e da rainha, estava querendo fazer o quê? Enforcar Mardoqueu. Só que Amã, querido, ele não sabia que Mardoqueu era querido pelo rei. E por que Mardoqueu era querido pelo rei? Pois ele havia salvo a vida do rei no passado. E diante de tudo isso, querido, Amã não sabia disso. E o que o rei fez? O rei decretou que Amã fosse enforcado no lugar de Mardoqueu. Olha que história linda, que passagem da Bíblia linda, que reversão que houve aqui. E depois disso, ainda o que o rei fez? O rei deu a Esther a casa de Amã. A casa que era de Amã, o rei deu para Esther. E fez mais, e deu a Mardoqueu o seu anel real, que antes pertencia a Amã. Então você veja, querido, como Deus trabalha na vida daqueles que confiam nele, que o servem, que anda em retidão diante dele. Mas só, querido, que aqui aparentemente a batalha já estaria vencida por completa, mas essa batalha ainda não estava vencida por completa. E Esther, o que ela faz? Ela se lança de novo aos pés do rei e mais uma vez ela chorou e implorou pelo seu povo. E o rei perguntou por quê. Ele havia esquecido. Ela falou: pois o decreto contra eles ainda vigora e seria cumprido em poucos dias. E aí, querido, aqui tem um problema grande. Por quê? É que um decreto assinado pelo rei jamais poderia ser cancelado. Naquele tempo, um decreto que já tinha sido decretado, que estava carimbado pelo anel do rei, jamais poderia ser cancelado. E aí, como que resolve esse problema? É mais uma vez Deus entrando na causa, Deus entrando no negócio para poder favorecer os seus filhos. O rei Assuero autorizou que outro decreto fosse feito. Então você vê, aquele decreto ele não foi desfeito. O rei Assuero ele autorizou que fosse feito um novo decreto. E que decreto foi esse? Permitindo que todos os judeus pudessem se defender dos ataques de quem viriam lutar contra eles, atacar eles, querer matar eles.
Então você vê, aqui já abriu uma porta, aqui já abriu uma janela. E a Bíblia, querido, diz que o povo de Israel lutou e matou, sabe quantos inimigos? 75 mil inimigos o povo de Israel matou nessa batalha, se defendendo daquele povo. E que após, querido, aquela batalha, todos fizeram o quê? Todos festejaram, pois sabiam que haviam recebido um grande livramento da parte de Deus, da parte do nosso Senhor. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, meu irmão. O Senhor, ele é fiel com todos aqueles que o amam e obedecem à sua palavra. Eu e você temos que entender nesse momento, com esse estudo, que mesmo nos momentos mais complicados e mais difíceis das nossas vidas, Deus está conosco. E agora, querido, para fortalecer essa palavra no seu coração, eu quero compartilhar com você sobre duas atitudes que tiveram Esther e Mardoqueu, que essas atitudes, querido, fizeram toda a diferença naquele momento, para que você possa se inspirar nesses exemplos que eu vou te dar, nesse tempo de tanta incerteza, de tanto medo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no nosso país e no mundo. E a primeira atitude que eu gostaria de compartilhar com você: não pense apenas em si mesmo diante de tempos difíceis. Eu vou repetir para você guardar. Não pense apenas em si mesmo diante de tempos difíceis. Irmão Gilson, por que você está falando isso para mim? Quando Mardoqueu foi até a rainha Esther pedir para que ela intercedesse pelo seu povo, você lembra qual foi a primeira reação da rainha? A primeira reação da rainha Esther, qual foi? Foi tentar proteger a si mesma, foi tentar proteger a ela, pois ela sabia que poderia morrer se ela fosse até a presença do rei sem ser convidada. Porque esse decreto valia para ela também. Ela sabia disso, que ela não poderia estar na presença do rei, apesar de ser seu marido, sem ser convidada. E a verdade, querido, é quando nós nos sentimos ameaçados ou estamos diante de um perigo muito grande, é comum pensarmos primeiro em quem? É comum pensarmos primeiro em nós. O ser humano, ele tem um desejo muito grande de sobrevivência, muito forte, e isso é peculiar do ser humano. Mas nesses momentos difíceis e de crises e de dificuldade, nós devemos agir, querido, como Esther agiu, que pensou o quê? Primeiro nos outros, e entendeu que havia um propósito de Deus para a sua vida diante daquela situação que estava sendo vivida ali naquele momento. Então, querido, é o momento de você refletir, meu irmão e minha irmã, e eu aproveito para deixar para você o quê? A mesma palavra que Mardoqueu falou para Esther. E que palavra foi essa, irmão Gilson? Quem sabe se não foi para um momento como esse, de guerras, de incertezas, de dificuldade no país, na família, que o Senhor quer te usar poderosamente, querido, como canal de bênção para muitas pessoas à sua volta. Nessa crise, pensa em como você pode ajudar ao próximo com os seus conhecimentos. Pensa como você pode ajudar ao próximo com as suas habilidades. Pensa como você pode ajudar ao próximo com a sua sabedoria. Ou quem sabe até, querido, com os seus recursos que o Senhor tem te proporcionado com fartura. Querido, pode ter certeza, se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai te honrar e cuidar de você e de toda a sua família. E para você ter certeza disso e fortalecer essa palavra no seu coração, eu vou compartilhar com você uma passagem do livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1 e 3. Anota aí para depois você ler Romanos 15, de 1 a 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E o versículo 3 diz: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, essa foi a palavra linda que nós lemos aqui no livro de Romanos, querido. Capítulo 15, versículo 1 e 3, para você depois se debruçar nessa palavra. E a segunda atitude que eu quero compartilhar com você, que foi tomada, que fez toda a diferença, creia que Deus não vai te abandonar em momento nenhum. Em momento de crise nenhum, Deus nunca vai nos abandonar. A Bíblia conta, querido, que Mardoqueu não tinha dúvida que Deus iria trazer livramento ao seu povo. Nós lemos isso lá atrás, agora na aula, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. E da mesma forma, querido, eu quero profetizar isso sobre sua vida. Nós não sabemos o que o Senhor fará para nos tirar dessa crise, mas Ele vai fazer alguma coisa. Olha o que Mardoqueu falou para sua sobrinha. Pois se você ficar calada nesta hora, ele largou essa palavra diante dela, socorro e livramento de Deus surgirão de outra parte para os judeus. E eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, querido. Pode alguém não te socorrer, pode alguém não lutar contigo, não correr contigo, não lutar nessa causa contigo, mas socorro e livramento de Deus surgirão de outra parte para você, para a sua família. Então, querido, mesmo que estejamos passando por momentos muito difíceis nas nossas vidas, não podemos deixar de acreditar que Deus sempre cuida do seu povo e nos dá livramento a todo momento. Assim também como diz a palavra no livro de Salmos 34, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas esse versículo é completado, mas o Senhor o livra de todas. Então, meu irmão, todas as dificuldades, todas as adversidades, o Senhor, ele vai nos livrar de todas. Como acabamos aqui, querido, de estudar, as adversidades e aflições sempre farão parte da nossa vida, sempre vai fazer parte da vida do ser humano. Isso é fato, não tem como fugir, não tem como nós mudarmos. Mas o Senhor Jesus, ele já deixa uma palavra, querido, para mim e para você, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus já nos disse isso através da sua palavra. Tende-vos dito isto para que em mim tenha paz. E ele completa dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa é a palavra que o Senhor deixa para mim e para você, como palavra de fortalecimento, de impulsionamento, como uma palavra de fé. Então, meu irmão, se Deus permitiu essa fase difícil, justamente nos dias de hoje, nas nossas vidas, nós temos que procurar fazer o quê? Entender qual é o propósito de Deus em tudo isso que nós estamos passando. E o que nós podemos fazer para ser parte da solução e não do problema. Ficar reclamando ou procurando achar um culpado para tudo, isso não vai resolver nada na minha vida e isso não vai resolver nada na sua vida. E muito menos vai agradar a Deus essa nossa atitude de ficar buscando um culpado para todas as coisas. Nós devemos de crer que, assim como a rainha Esté, querido, não estamos aqui nessa terra por acaso. Eu entendo que eu não estou aqui nessa terra por acaso. Eu creio que você tem esse mesmo entendimento, que você não está aqui nessa terra por acaso. Com certeza, querido, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós aqui nessa terra. Talvez nós não consigamos fazer grandes coisas em vista de tudo que está acontecendo. Mas todos nós, querido, podemos tomar pequenas atitudes que farão grande diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Jesus disse através da sua palavra no livro de Mateus, capítulo 10,
que se nós dessemos, né, um copo com água a um de seus pequeninos, o que nós estaríamos fazendo? Nós estaríamos fazendo isso para o próprio Senhor, para o próprio Deus, e que nós não perderíamos a nossa recompensa. Então, isso aqui, querido, é a prova que eu estou te dando através da palavra, que o mínimo que a gente venha fazer de coisas que sejam positivas, Deus vai nos honrar. Por isso, querido, se você tiver disposição e amor no seu coração, isso já é o suficiente para quê? Para ajudar ao próximo e ser parte da solução durante as dificuldades que estamos passando e que o povo está passando. Você pode dizer amém, querido? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, querido, e te guarde, e também te use poderosamente em todas as áreas da sua vida e aonde você estiver. Então, querido, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, curve a sua cabeça, querido, que agora nós vamos orar para que essa palavra seja fortalecida no nosso coração em todos os dias das nossas vidas e que venhamos a pegar esse ensinamento de hoje aqui e colocá-los em prática, confiando que Deus é tudo, que Deus é poderoso e que tudo vem das mãos dele. Bênçãos, livramentos, como também condenação, como foi feito com Amã, vem da parte de Deus. Então, curve a sua cabeça, querido, que nós vamos orar sobre esse tema, os propósitos de Deus em tempo de crise. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na tua presença, Senhor. Quero te agradecer por esse estudo maravilhoso que tu nos concedeste nesse dia de hoje, Pai. Que palavra abençoada, que palavra abençoadora, que abriu a nossa mente, abriu a nossa visão, Pai amado, acerca de Ti e das coisas, Pai amado, que a gente tem vivido no nosso dia a dia. E nesse tempo presente, Pai amado, que Tu está no controle de tudo, que nós estamos aqui nessa terra com um propósito Teu, da mesma forma, Pai amado, que Tu operaste na vida daquele povo hebreu, judeu, na vida de Esté, de Mardoqueu, sem dúvida nenhuma, Pai, o Senhor vai operar nas nossas vidas da mesma maneira. Eu creio e creio também que os Teus queridos e queridas que estão aí, Pai amado, eles confiam nessa palavra. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido de encontro aos corações dos Teus filhos, que tenha caído, Pai amado, num coração de terra fértil, que essa semente da palavra, Pai, ela multiplique a 100 por 1, e que essa palavra, Pai amado, de hoje, desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, não fique apenas, Pai amado, no campo da audição, mas que essa palavra, Pai amado, fica no campo da prática, que possamos colocar essa palavra em todos os dias e em todas as situações das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, querido? Uma palavra abençoadora e transformadora que eu recebi do meu coração e que fez toda a diferença nesse dia de hoje. Espero que você também tenha recebido essa palavra da mesma forma e coloque em prática em todos os dias da sua vida. Muito obrigado, querido, por você estar aí até esse momento nos assistindo. Isso mostra para o Senhor que você está buscando conhecimento da palavra dele para aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, da sua empresa. E pode ter certeza, querido, que o Senhor, ele se agrada dessa atitude sua. Amém? E hoje nós te esperamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, precisamente ali em Anchieta, na Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Eu tenho certeza que tem uma palavra do Senhor te esperando na ADMA que vai fazer toda a transformação da sua vida, de forma que você vai ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado na presença do Senhor. Amém, querido?
Um beijão e que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.